Claro. Bom, o jornal ambulante, você viu isso? Ele é uma ideia que eu, como jornalista, já venho amadurecendo ao longo desses 20 anos de formado. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com a comunicação comunitária. E eu acho que a gente vive hoje um momento que a gente tem que aliar a nossa vida às demandas de cidadania, participação popular, e eu acho que o jornalismo comunitário é um caminho legal, sabe? E nessa pandemia, eu fiquei muito mexida com uma série de coisas, assim, que a gente vai deixando passar, né, no dia a dia mesmo, e uma delas é do meu compromisso com as pessoas que têm menos dinheiro. Eu não venho de família rica, mas eu sempre fui muito solidária, e tive muita empatia com as pessoas que passam aperto, sabe? E eu acho que a comunicação tem esse papel. Então, dentro de um conflito aí de para onde vai o jornalismo, qual que é meu papel como cidadã e o que, que eu posso fazer agora para colaborar em relação às questões inerentes à pandemia, eu falei, bom, já sei, eu vou criar um jornal para a periferia, porque eu não vejo a periferia representada na mídia comum, né? As orientações que são passadas, tanto pelo poder público quanto pela própria imprensa, elas não consideram algumas questões. Como você vai pedir para a pessoa lavar a mão se ela não tem água? Como você vai falar para a pessoa ficar em casa com isolamento social se ela não tem casa? Como é que você vai falar sobre uso de álcool em gel se a pessoa não tem o que comer, né? Então, eram perguntas que eu terminava de assistir os jornais e falava, gente, não está respondido para essas pessoas? E aí eu falei, bom, eu vou pôr no papel e eu vou fazer isso. E o que que vocês fazem, quem participa e tudo mais? Bom, na verdade, assim, nós estamos numa primeira etapa que está dando um pouquinho de microfonia. Você está ouvindo, beleza? Bom, então nós estamos nessa primeira etapa, que é uma primeira etapa de captação de recursos. A gente não começou a produzir o jornal. A ideia do Você Viu Isso é que seja um jornal feito para a comunidade e pela comunidade. Nós vamos fornecer assessoria técnica, para ensinar as pessoas mesmo a produzirem notícia. Hoje, com o celular, você consegue fazer registros interessantes, e essas notícias vão ter, em primeiro momento, o foco específico da pandemia. Então, nós vamos remunerar as pessoas através de bolsas, os moradores mesmo da comunidade, para que eles mesmos consigam apurar e produzir as notícias. Esse jornal, ele vai ser veiculado, ele vai ser pequeno, vai ter uns 5, 10 minutinhos, ele vai ser veiculado em carro de som, ou motossom, ou bike som, ou só o som mesmo, porque a ideia é que ele esteja nos becos mesmo, né, das favelas. E atualmente sou eu, jornalista, uma outra amiga jornalista, então somos duas jornalistas, que estamos aí captando recursos para conseguir, pelo menos, pagar as bolsas dos voluntários até o final do ano, para que a gente, produzindo, colocando o jornal para circular, né, e conseguindo, junto às lideranças comunitárias que estão dando suporte para a gente, né, a elaborar até mesmo a linguagem do jornal, né, a ideia, então, é que a gente vá crescendo também com voluntários. A gente já teve apoio da Sociedade Mineira de Infectologia, então, quer dizer, a gente vai ter uma coluninha que vai chamar "E aí, doutor?", que as pessoas vão mandar perguntas para que sejam respondidas ali, né, pelos infectologistas e tal, mas também a gente não quer que o mote é a pandemia, a produção de notícias em relação a isso, mas, na verdade, o conceito global do projeto é instrumentalizar moradores da periferia para produzir conteúdo em que eles estejam representados, né? À medida que eles vão apurando e construindo as notícias, eles vão também trabalhando em relação à própria identidade, ao seu próprio lugar no mundo, né?
Normalmente, quem mora em periferia aparece em jornal quando mata alguém, né, quando rouba, ou quando entrega uma bolsa de dinheiro que foi achada. Então, são essas coisas pitorescas, a representação mesmo dessas pessoas passa por aí. Na verdade, é um grande convite a toda a sociedade que participe da ampliação das vozes, né, é uma coisa de polifonia. Podemos todos falar, e é muito importante que as pessoas, que são a maioria, né, consigam falar sobre si e para o mundo. E essa arrecadação, né, de fundos para poder desenvolver o projeto é como? São doações? Como que vocês estão fazendo isso? Olha só, o que que acontece? A gente partiu do zero, do zero, do zero. Então, a gente, nem eu, nem minha amiga, temos investimentos. Então, como o nosso investimento é tempo e nosso trabalho. Então, o que que a gente decidiu? Que a gente ia organizar tudo, fazer tudo e começar com uma vaquinha para que a gente conseguisse pagar a bolsa dos caras e a transmissão nos carros de som. Feito isso, a gente tem produtos para mostrar. Com esses produtos, a nossa ideia tornar este projeto piloto para outras periferias e convocar também empresas para participarem, poder público, se quiser participar também, né? Obviamente, o mais importante é que a gente tenha parceiros, mas que a gente consiga manter a independência, mesmo que tenham financiadores, né? Que esse é o grande desafio do jornalismo. E como que como vocês planejam envolver a comunidade nesse projeto? Porque é uma coisa nova, né? Relativamente nova. Na verdade, assim, eu tinha pensado em começar de um outro jeito, até chegar no jornal, fazer cesta básica, doação de máscara e tal, naquele momento que o bicho estava pegando mesmo, eu falei, vou começar assim, porque assim é melhor. Essa demanda da gente já começar dando tratamento à informação partiu da comunidade, né? Nós temos acesso a lideranças comunitárias lá, fizemos reuniões e descobrimos que as pessoas desejam mesmo saber as coisas, né? Então, eu acredito que, assim, é muito importante que a gente dê essa noção da realidade mesmo, da informação, entende? Eu me perdi aqui um pouquinho, mas, retomando, o que eu acho que é o mais importante para a gente conseguir articular as comunidades, a gente já tem, que é a demanda, né? O nosso projeto atende uma demanda popular de mobilizar a informação a serviço comunitário mesmo, né? Então, nós temos uma rede de WhatsApp, nós vamos fazer reuniões de pautas virtuais. Obviamente, vamos começar um processo de seleção para aqueles que vão receber as bolsas. A gente vai começar com pouquinha gente, porque é pouquinho dinheiro, e a gente quer remunerar todo mundo. E eu acredito que com esse conceito de trazer o boca a boca, que é um contando para o outro, para a produção de notícia, com o auxílio das redes sociais, a gente vai conseguir envolver todo mundo, né? Tem muita gente já querendo participar, não só da sociedade civil querendo colaborar e tal, mas principalmente das pessoas ali atingidas. As pessoas têm sede por informação, sabe? E o custo para manter tudo isso é alto? Vocês acham que vão conseguir manter bem? Como a gente não tinha nada e a gente não abriu mão de fazer mesmo sem ter dinheiro, o que nós fizemos? Nós fizemos um orçamento mínimo. Nesse orçamento mínimo, a nossa prioridade é ter pelo menos 3 colaboradores, pagando as bolsas para eles, mensais, e pagar o carro de som para a gente não ter custo, né? Então, isso não é caro, isso dá para a gente fazer. Obviamente, depende do valor das bolsas. A gente tinha pensado inicialmente da bolsa ter o valor de um salário mínimo, a gente não vai conseguir fazer isso no começo. Então, nós vamos negociar depois do processo de seleção feito, nós vamos negociar com eles uma faixa de valor para que eles escolham, vamos investir o dinheiro mais em bolsas ou vamos investir em bolsas e vamos comprar um equipamento,
sendo um valor menor, né? Todo o processo de elaboração e de produção, ele visa englobar as pessoas, porque isso também é um modo da pessoa entender seu papel no mundo, né? Quer dizer, eu quero, realmente minha situação não é das melhores, mas o que eu posso fazer com isso, né? E trazendo essa linguagem popular, né? Você viu isso? Todo mundo fala, você viu isso aqui? Você viu isso? Né? É isso, porque essas coisas mínimas do dia a dia, se você contextualiza e explica qual que é a importância, elas impactam positivamente a pessoa, né? Isso é educação. Então, assim, eu acho que isso é já um grande investimento. Então, nós temos agora, de concreto, R$ 2.000 que conseguimos na vaquinha, e investimento de apoio da Sociedade Mineira de Infectologia, tempo dos voluntários e necessidades da comunidade. Nossa primeira meta no financiamento de vaquinha online que estamos fazendo é de 7 mil. 7 mil, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, fazer site, rede social, pagar assessoria técnica, né, para jornalistas e demais comunicadores, não dá para um mês, não dá para meio mês, né? Só que a nossa ideia nós vamos fazer. O ritmo que a gente vai fazer vai dependendo das coisas que a gente for conseguindo. Mas o nosso orçamento é um orçamento aí criativo. A gente não vai deixar de fazer por causa de dinheiro. E nesse primeiro momento, nós vamos reduzir custos ao máximo para viabilizar o projeto. E como que a comunidade recebeu essa novidade, esse projeto? Eles estão animados? Já tem gente querendo participar? Como que tá isso aí? Bom, foi muito curioso porque, como eu te disse, a minha primeira abordagem foi uma abordagem assim, eu achei que tinha que o melhor caminho era doar coisas e a comunidade, né, eu tenho contato com pessoas lá, pelo fato de ser jornalista, já ter entrevistado muita gente por ali, e aí eu fui sondando. E a própria comunidade foi desenhando o que deseja, né? Então, a apresentadora do jornal, você viu isso, é a Valéria Borges, que é uma educadora social do bairro, né, da Pedreira Prado Lopes. Então, quer dizer, e ela já está mobilizando as pessoas. A gente já tem grupo de WhatsApp, a gente quer fazer tudo respeitando um pouco as necessidades também da pandemia, né? Porque a gente não pode pensar em um jornal para falar sobre a situação e a mudança de vida que a gente precisa ou ter em relação à pandemia, se a gente está colocando todo mundo na rua. Então, a gente quer respeitar esse conceito de saúde e ir criando alternativas, né? Para, num segundo momento, a gente conseguir também construir projetos que tragam mais renda, mais qualificação para as pessoas, né? Isso já num segundo momento. Eu acho que são essas perguntas. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que eu não perguntei. Se não, estamos por aqui mesmo. Olha, o que eu acho é o seguinte: a grande motivação desse projeto é o que eu posso fazer para melhorar uma realidade. Isso eu acho que deve ser um comprometimento de todos nós, aonde a gente estiver, em qualquer que seja a circunstância, porque todos nós estamos unidos, somos todos fruto da mesma coisa, né? Somos amor, somos gente, e na área da comunicação a gente tem muito a fazer. Então, que esse projeto, meu desejo é que ele também sirva de incentivo para outras iniciativas.